E aí, vamos estudar a lição? Olha, o texto de hoje em evidência é o capítulo 1, verso 5. O que está escrito lá? Tu és meu filho, hoje te gerei. Eita polêmica boa! Quer dizer que Jesus é um filho gerado? O senhor ontem no vídeo, pastor, falou que Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou criador, eu sou juiz, eu sou mantenedor do universo. E agora eu sou um ser gerado? Como é que pode? Se eu sou Deus, como é que eu fui gerado? Vamos analisar o texto dentro do contexto, para não virar pretexto, para a gente falar uma bobagem qualquer. Então se liga com simplicidade e prudência, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, simples como a pomba, prudente como a serpente. Vamos avançar no estudo de hoje da lição. Nosso ponto de partida, se liga aí, 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 até o verso 14. Existe a promessa de Deus nestes versos direcionada a Davi, que o filho de Davi seria estabelecido no trono para sempre, forever. O filho de Davi governaria para sempre. Da descendência de Davi, um de seus filhos governaria para sempre. Só que esta promessa de 2 Samuel 7, do 12 ao 14, dá-nos a entender que o filho de Davi seria como o próprio filho de Deus. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi. Exatamente, porque era filho de Davi, mas filho do próprio Deus. Quando fala de um processo de adoção, Deus adotou Jesus como filho, é porque ele não é simplesmente o filho de Davi, é o filho do próprio Deus. Lá no momento do batismo, quando o céu se abre, você se recorda das palavras de Deus? Este é meu filho amado em quem me comprazo. É filho de Davi, descendente de Davi, mas Deus o adota como seu próprio filho. Ou seja, o filho de Davi seria como o próprio filho de Deus e seu trono seria estabelecido para sempre, a fim de cumprir a promessa que Deus fez a Davi, ali no texto de 2 Samuel 7, do verso 12 ao verso 14. Tendo isso em mente, então construa a linha de raciocínio. Davi recebe uma promessa. Seu filho seria governante legítimo. Aparece Jesus, filho de Deus, filho de Davi. Então o filho de Davi é o filho de Deus, ou seja, o filho de Deus é descendente de Davi. Entre aspas, Jesus está sendo adotado como filho de Deus, porque ele não é simplesmente filho de Davi. César, desta forma, está sendo rejeitado sobre o governo, sobre o trono, a fim de reger as nações. Jesus é o verdadeiro governante, aquele que deveria estar assumindo o trono. E quando observamos o texto que Jesus se assenta à direita do Pai, observamos com este texto, no momento em que Jesus se assenta à direita do Pai, o cumprimento de 2 Samuel 7, do 12 a 14, onde o filho de Davi, que agora é o filho de Deus, o adotado Jesus, entre aspas, ele está governando para todo sempre, porque quando ele vai aos céus, após a ressurreição, ele se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e começa a reger as nações, cumprindo assim Deus a promessa que fizera a Davi. Então, você observa que Jesus, como sendo gerado, o que significa isso? Se refere nada mais, nada menos que o início do seu governo sobre as nações. O início do governo de Jesus sobre as nações, não sobre o início de sua existência. Ser gerado é ser gerado como o novo governante, assumindo assim o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Davi lá em 2 Samuel. Jesus não tem princípio e nem fim de existência. Você observa isso em Hebreus capítulo 7, verso 3, e no capítulo 13, verso 8. Então, Jesus gerado, a ideia de Jesus como ser gerado, se refere então ao início do governo de Jesus sobre as nações, e não ao início de sua existência.
A Bíblia é algo extraordinário. E agora o Senhor Jesus governará para toda a eternidade. Por isso que em breve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai vir para colocar um ponto final nessa bagunça e estabelecer por completo a plenitude do seu reino. E nós faremos parte em nome de Jesus, por meio da graça. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela esperança que existe no nosso coração, esperança que surgiu por conta da tua palavra, de que muito em breve o teu reino será estabelecido para todo sempre. Em nome de Cristo, amém.